Recebi uma intimação que tem um processo criminal contra mim. O que eu faço agora? Quais são os passos que eu devo tomar? Tenho que ficar com medo, com receio? O que pode acontecer no final das contas? Meus amigos, meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista com atuação em todo o território nacional e hoje eu quero explicar para vocês o que fazer se você recebe uma intimação e quando você vai tomar conhecimento é porque tem um processo criminal contra você. Bom, primeiro passo, vocês precisam saber qual é o delito pelo qual vocês estão sendo acusados. Ou delitos, né? Pode ser que seja mais de um crime. Primeiro, se for uma questão simples, um delito que não tem tanta gravidade, por exemplo, é uma injúria, uma difamação, uma calúnia, um crime de dano, por exemplo, então o procedimento ele pode ser do juizado especial criminal. Isso significa que o delito ele não é tão grave e a pena dele não é tão alta, é uma pena relativamente baixa. E se for lá no juizado especial criminal, nós temos alguns institutos que ele facilita a nossa vida, como por exemplo a transação penal ou a suspensão do processo a depender do teor ali do delito, da quantidade de pena. Então a gente pode ter elementos que facilitam com que a gente consiga dar fim no processo antes mesmo dele transcorrer e assim a pessoa não precisa se preocupar com nada. Ou se ela quiser dar continuidade no processo, enfim, não tem problema, o processo vai transcorrer normalmente, vai ter audiência de instrução e julgamento, alegações finais, e a pessoa ela pode ser condenada ou absolvida nesse caso. Normalmente, como a pena não é tão alta, as pessoas acabam aceitando um acordo, alguma coisa nesse sentido, uma composição civil dos danos, que põe fim ao processo e não traz nenhum prejuízo substancial para quem está sendo acusado e a pessoa que porventura esteja também do outro lado processando, ela fica satisfeita com o acordo que for feito ali. Então, se for relacionado ao juizado especial criminal, a situação ela é um pouco mais simples, perfeito? Agora vamos falar do procedimento comum, que normalmente é o que as pessoas têm mais dúvida, é o que traz um certo medo, um receio maior para a pessoa, porque ela pode ser presa, porque ela pode receber uma pena, né, alta, um regime pode ser que não seja fechado, mas um semiaberto, e ela já tem que ir para a penitenciária. Então, vou explicar como que funciona o procedimento até chegar no final do processo. Inicialmente, você recebeu a intimação, tem uma denúncia contra você. O oficial de justiça ele vai fazer a leitura ali da contrafé, vai te explicar pelo que você está sendo processado e vai falar que você tem que apresentar a sua defesa no prazo de 10 dias, que no caso pode ser por um advogado particular ou se a pessoa não tiver condição, ela vai ser representada pela defensoria pública, mas ela não fica sem defesa em hipótese alguma, certo? Então, ela tem o primeiro prazo aberto, é o momento inicial do processo para ela apresentar uma peça que a gente chama de resposta à acusação, que basicamente o nome é bem sugestivo. Você vai responder à acusação pelo qual você está sendo imputado ou imputada, certo? Nessa petição, resposta à acusação, você pode fazer alguns pedidos, até mesmo de absolvição, e também fazer requerimentos para diligências, juntar documentos, apresentar suas testemunhas. É nesse momento que você tem que fazer isso. Você tem que tentar se defender ao máximo nesse momento? Não necessariamente. Se for uma situação esdrúxula, assim, é um absurdo contra você, você é completamente inocente, então pode ser que você consiga uma absolvição nesse momento inicial. Mas se não for tão manifesto assim a sua absolvição, a sua inocência, então é comum que os juízes eles não absolvam sumariamente. O nome dessa absolvição no início do processo é absolvição sumária, certo? Então, perfeito. Apresentamos a resposta à acusação, juntamos documentos, apresentamos nossas testemunhas, fizemos requerimentos também.
Então, o juiz, ele recebendo nossa resposta à acusação, ele vai ver se é caso de absolvição ou até mesmo rejeição da denúncia que foi oferecida. E se não for este o caso, ele vai marcar data para audiência de instrução e julgamento. Então, preste atenção. Recebeu a primeira petição que a defesa apresenta, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. Um detalhe importante que a gente tem que se atentar nesse primeiro momento é que há a possibilidade de nós conseguirmos ou suspender o processo ou deixar ele numa condição que, se cumpridos alguns requisitos, a gente pode conseguir a sua extinção posteriormente. Então, eu estou falando aqui de basicamente dois institutos, que é a suspensão condicional do processo, que quando é preenchido alguns requisitos, o processo ele fica suspenso num período de 2 a 4 anos. Tem um vídeo que eu vou deixar fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo sobre suspensão condicional do processo. Aí, se vocês tiverem interesse, pode acessar lá e verificar como que funciona e quem tem direito. Mas, se não for caso de suspensão condicional do processo, pode ser que a pessoa ela tenha direito ao acordo de não persecução penal. Em algumas situações, quando o crime tiver pena mínima inferior a 4 anos, quando não envolver violência ou grave ameaça, quando a pessoa não for reincidente ou não tiver aceitado esse benefício num prazo de 5 anos anteriores, ela pode ter direito a fazer um acordo com o promotor de justiça para ela confessar o crime. Confessando o crime e preenchendo os requisitos, ela vai ter o seu processo suspenso também, e quando ela terminar de cumprir as condições que lhe forem impostas no acordo, o processo vai ser extinto. Então, pode ser que seja caso de acordo de não persecução penal, o famoso ANPP. Mas, se não for caso de ANPP e nem de suspensão condicional do processo, o processo vai ter o seu curso, né, transcorrendo normalmente. Então, o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento. Nesse momento, é um dos momentos mais importantes do processo, porque é onde o acusado ele vai ter a oportunidade de se manifestar, é o momento que a gente vai conseguir, né, inquirir as testemunhas, pegar alguma mentira, contradição, apresentar provas, fazer contraditas. É esse o momento mais importante que nós temos no sentido de demonstrar a absolvição do acusado. Perfeito? Então, tem que ser dada uma importância assim, ímpar a esse momento, porque ele pode definir se a pessoa vai ser condenada ou absolvida, certo? E o que a gente faz na audiência de instrução e julgamento? Basicamente é isso. Então, primeiro, a gente vai ouvir as testemunhas que o promotor apresentar, a gente pode fazer pergunta para elas também. Depois, a gente ouve as testemunhas que a defesa apresenta e, após ouvir todas as testemunhas, ver as documentações, a gente vai ter como último ato o interrogatório do acusado. Então, esse é o momento para quem está sendo acusado se manifestar. Ela tem o direito de permanecer em silêncio, ela pode exercer o silêncio parcial, como? Ela vai responder somente as perguntas do seu advogado. Então, se ela não quiser responder promotor nem juiz, é direito dela. Então, ela vai responder somente o seu advogado. Perfeito? E ao final do interrogatório do acusado, o juiz vai perguntar se tem alguma coisa ali que o advogado de defesa ou o promotor quer requerer, abrir um requerimento, fazer algum pedido de diligência. Se não tiver, o juiz, se for uma situação mais simples, se não for um processo tão complexo, ele já vai abrir para as partes fazerem as alegações finais orais. O que é isso? Alegações finais orais, basicamente, é os últimos pedidos, tanto do promotor quanto do advogado de defesa. Então, o promotor ele vai reafirmar tudo aquilo que ele já vinha pedindo no processo e pedir a condenação. E a defesa, da mesma forma, certo? Demonstrando ali os argumentos pelo qual a pessoa tem que ser absolvida ou a pena reduzida e pedir ali a absolvição, redução de pena, pedir um regime mais benéfico para aquela pessoa que está sendo acusada, certo? Findo tudo isso, o juiz vai proferir a sentença
e ali ele pode acolher ou o pedido do promotor ou o pedido do advogado de defesa, certo? Se não for alegações finais orais, se tiver pedido de diligências, o que eu faço? Nesse caso, as alegações elas serão por memoriais, ou seja, escritas. O promotor escreve a dele, junta no processo, e o advogado de defesa junta e depois escreve e depois junta no processo. Perfeito? Então, só para ficar mais claro, né, para ver se não resta dúvidas, mas se restar, podem mandar nos comentários, meu WhatsApp fica na descrição e será muito fácil me encontrar. Então, resumindo aqui os fatos. Você recebeu a intimação. Primeiro passo: veja qual o procedimento, juizado especial criminal ou procedimento comum. Se for juizado especial criminal, é uma situação mais tranquila, certo? Se for procedimento comum, veja se cabe a suspensão do processo ou o acordo de não persecução penal. Se não couber, você apresenta a resposta à acusação, o juiz ele vai marcar audiência de instrução e julgamento e ao final você apresentar suas alegações finais de forma ou oral ou por memoriais escritos, e no caso aí o promotor apresenta primeiro e a defesa apresenta por último. Finalizou, o que o juiz vai fazer? Sentenciar, acolher o pedido do promotor ou acolher o pedido da defesa, certo? Então é isso. Esse é o procedimento no primeiro grau. Depois eu vou explicar o que fazer quando você é condenado. Aí tem outras situações, outros recursos, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, perfeito? Meu WhatsApp, reforçando, está na descrição do vídeo. Qualquer coisa, mandem nos comentários também, que é bem tranquilo de eu responder. E espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.